Pintando a fé, dimensões. Antes de começar a explicar o conceito de dimensões, eu gostaria de trazer um conhecimento que vai ajudar muito a vocês na hora de fazer qualquer processo criativo ou de começar qualquer processo criativo, de aplicar uma luz e sombra, de aplicar um conceito de ponto de fuga, né, que é distanciar, entender a distância de um ponto ao outro. É muito importante, inicialmente, que antes de vocês começarem um estudo no desenho, né, ou na criação da sua arte, você tenha uma noção clara de aonde está a sua linha do horizonte, né? A sua linha do horizonte é o seu norte no seu desenho. Então, a partir disso, você consegue entender o que está por trás da sua observação e o que está pela frente, e o que está embaixo, o que está no alto também. Então, é muito importante você ter essa noção, fazer essa pergunta antes de começar. Você está acompanhando agora o meu traçado aí da personagem, né, do objeto da figura feminina. Então, antes disso, eu já tinha me perguntado onde que ela vai estar na onda. Ela vai estar na frente? Ela é translúcida? Ela é, ela vai ocupar o centro? Ela vai ocupar o lado esquerdo? Ela vai ter uma leve inclinação para o alto? Então, todas essas perguntas são muito válidas para você se fazer antes de iniciar o processo criativo e quando você começa a traçar o seu personagem, ou se você já inicia pintando direto com a tinta na tela. Não tem tem uma diferença de técnica sim, mas quando você domina as técnicas, não tem, esse conceito vai valer da mesma forma. Então, essa é uma questão muito importante de você saber diferenciar, saber perguntar para você mesmo e respeitar o conceito que eu expliquei também no outro vídeo, no vídeo anterior, que é explicando sobre a luz e sombra. Na maioria dos casos, o que está atrás é o que está mais escuro, né? E o que está na frente é o que está mais claro. Você pode pensar assim: ah, mas lá a montanha ela tá um tom mais claro do que tem um tom escuro aqui na frente. Como falamos de dimensões, então a montanha ela está dimensionada em um outro plano ali, né? A gente está falando da mesma parte da pintura, mas ela está em um outro plano dentro do cenário. Assim como o nariz ele está em um plano diferente do plano que é o queixo ali, que é nessa parte que tem entre o ombro, né? Entre o limite aqui do pescoço e o queixo. Então, essa parte do queixo ela está dimensionada em uma outra área. Então, é importante fazer essa observação e entender qual é o tom que representa esse momento da minha pintura, né? Dessa dimensão. Entendendo isso, você pode aplicar essa regra do tom que predomina essa dimensão ou essa área que você está pintando. Então, como vocês podem observar, na pintura eu sigo desde o começo de misturar a tinta, de fazer o traçado e de fazer o próprio underpaint, né, que é o começo da pintura, que é a base da pintura ali, né, ou também mais um termo para trazer, que de repente não foi falado no primeiro vídeo, que é a queima, né? A gente tira aquele tom branco, a gente já começa a dimensionar também a tela. Quando eu separo no início a linha do horizonte, né, com um tom mais terroso, mais pro verde, e deixo aquela parte de cima branco, já estou dimensionando ali, trazendo uma separação de planos, né? Então isso é muito importante, logo desde o começo da sua pintura, você ter essa noção dos planos e separá-los através dos tons. E entender também qual tom que predomina, qual tom que predomina um cenário e qual tom que também navega entre os dois ambientes. Por exemplo, o branco na pintura
ele vai estar presente, né, na maioria dos locais aí, exceto no fundo. Vocês podem perceber que o fundo do cenário, ele tem tons claros, mas ele não tem um tom significativo de branco. Aplicando esse conceito, né, de diferenças de dimensões, diferentes tons, eu deixo a parte do fundo sem um tom de branco, né? Aí eu faço com que a minha personagem ela tenha uma certa relevância ali na frente pelas tonalidades e pelas proporções. Eu escolhi o canto esquerdo da tela para que eu pudesse trabalhar com uma inclinação. Vocês podem perceber que a mão direita dela ela está um pouco mais recuada e a mão esquerda se encontra um pouco mais à frente. Eu aproveitei essa junção para dando a ênfase com uma parte da onda que ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais acentuada naquela área. Então eu aproveitei essa dimensão da onda, que é um tubo, né? Ela tem o formato inicial dela de um tubo, e eu aproveitei essa ênfase do ângulo da dimensão dessa fase da onda para encaixar a mão dela, que também se encontra em uma dimensão, em uma proporção de inclinação, né? Você pode perceber que ela tá como se fosse um 3/4, é bem leve, mas eu dei uma leve inclinação na nossa figura, na figura do personagem, né, da personagem, e coloquei a mão esquerda mais à frente, aproveitando essa parte acentuada da onda. E nesse conceito eu aplico em todo o resto. No pescoço eu tenho a parte de baixo, que ela vai ser predominantemente mais escura ali, para que o rosto possa saltar, né? E realmente ela é o que acontece com a gente, né? A gente tem o rosto sempre mais à frente do que o pescoço, então eu aproveito essa parte para poder escurecer e já tratar essa questão da dimensão, deixando o pescoço em um plano um pouco mais atrás ali, para que a gente consiga perceber essa dimensão. Esse mesmo conceito eu aplico no nariz, no cabelo, nas ondas, na mão. A mão ela tem uma dinâmica que, por ser um espaço curto, né, a gente acabou ficando aí com um espaço limitado, não foi uma mão que tem um espaço confortável para se trabalhar, então eu usei simplesmente as massas, e também eu aproveitei essa questão da mão estar ali por baixo para poder dimensionar também, para poder fazer essa passagem da água sobre a mão dela, passando por ali como se ela realmente estivesse manipulando ali a água. Tudo isso foi possível com esse conceito de dimensões e de proporções que eu acabei de explicar. Então é muito importante, antes de qualquer pintura, antes de qualquer processo criativo que você vá se aventurar, seja no papel, seja na acrílica, essa ideia antes de nascer, antes de ir para a tela, né? Ela nasceu na minha cabeça, foi para o papel, eu fiz as suas dimensões ali no papel, e eu trouxe para a tela em seguida, já tendo essas observações salvas ali no papel. E particularmente quando a gente leva a pintura, leva a nossa arte, né, no caso, leva o nosso esboço para a tela, para a pintura acrílica, que foi esse material que a gente estudou aqui, ele é muito mais prático de se aplicar o conceito de luz e sombra e dimensões, né? Como vocês puderam perceber, para aplicar uma área de branco, de marrom, de verde, de cinza, isso tudo é uma prática bem simples, né? Depois que se prepara o tom na sua paleta, devido àquelas observações, você consegue ter uma facilidade de aplicar a tinta. Então, algum tom escuro misturado com claro, você já consegue, com um simples traço, já ter clara a definição ali de dimensões, o que está por trás, o que está na frente. Então, a princípio, tudo vai ser uma questão de observação e se fazer perguntas e seguir as técnicas que foram aplicadas, que foram ensinadas nessa aula. Muito obrigado.